Aleluia, glória a Deus. Amém? Amados, como eu estou feliz em estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado em meu coração, para falar para vocês. Amém? Obrigada, louvor. Eu gostaria só se o teclado pudesse ficar. Podem sentar, amadas. Fico feliz em compartilhar com vocês a palavra do Senhor, né? Que é ela que nos liberta, ela que nos mantém e é ela que nos sustenta. Amém? Glória a Deus. E quando eu recebi esse convite, amados, na realidade é a primeira vez que eu prego fora da minha igreja, né? Da igreja, assim, do contexto de onde nós supervisionamos. Então, na realidade, meu coração dizia não, meu corpo, né? Minha alma dizia não, né? Mas meu espírito dizia sim, né? Então, é um desafio para a gente que faz parte, né? De ser esposa, de ser mãe e agora avó. Então, realmente, é uma grande bênção estar aqui com vocês para poder compartilhar a palavra do Senhor. Né? E quando eu estava orando, amados, para me passar uma palavra para vocês, né? Aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, eu queria dizer a vocês que veio muito forte no meu coração, que vocês são mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Porque a circunstância do lado de fora, ela não pode abalar aquilo que você tem por dentro. Nós somos mulheres fortes. Por que nós somos mulheres fortes, amadas? Porque nós temos o Senhor dentro de nós. E quando nós buscamos dentro de nós aquilo que o Senhor tem nos dado, cada vez mais nós ficamos fortes. Como é bom servir ao Senhor. E com Ele não tem perda. Com Ele você só tem vitória. E quando eu realmente comecei a orar, veio uma palavra para mim, vencedoras em Cristo Jesus. Né? Somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Aleluia. Eu queria que a gente abrisse lá em Romanos 8:37. Aleluia. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Mas aqui eu quero dizer mais do que vencedoras. Por meio daquele que nos amou. Alguém pode ter dito a você, ninguém te ama, assim, está acontecendo isso ou aquilo. Amadas, eu quero dizer uma coisa. Deus te ama do jeito que você é. Então, você pode estar passando por situações, mas eu digo uma coisa a você, você tem um pai que cuida de você. Um pai que ele sabe cada uma de nossas necessidades, porque ele supre cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. Em Romanos 8:37, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Em meio de todas essas situações. O diabo pode ter mostrado a vocês situações que ele diz assim, não, você não consegue, você não pode, você não tem. Mas Cristo disse a você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que em todas essas situações que você esteja passando, você tem a vitória completa. Por meio daquele que nos amou. Mas quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu por qualquer um, ele morreu por mim e por você. A partir do momento que você começar a entender por dentro aquilo que o Senhor tem para você, então, as situações do lado de fora não vão te abalar por dentro. Amém? A gente passou 3 meses no Canadá. Fomos plantar uma obra lá. E, consequente, a gente também foi estudar. Quer dizer, tentar estudar inglês. Né? Era um desejo do nosso coração.
Só que, amados, eu vou dizer uma coisa. Você ir para fora é diferente do que você tem aqui. É completamente diferente. Então, nós passamos 3 meses e estava eu, meu esposo e meu filho mais novo, o mais velho já é casado. E simplesmente lá o horário era, nesses 3 meses, 4 meses que tem no Canadá, na região de Winnipeg, nesse período, amanhece de 7h30, 8 horas da manhã, mas escurece 10 horas da noite. Então, o dia é muito longo. Realmente, o dia é muito longo. Numa parte eu achava bom. Mas na outra, né, isso me deixava um pouco assim. Por quê? Porque eu tinha que estudar. A gente ia para a faculdade, a universidade. Eu fazia comida. Eu lavava, eu passava, eu fazia tudo dentro de casa. Embora que meu filho e meu marido quisessem me ajudar, amadas, mas eu não queria. Não por nada, eles queriam realmente. Só que esse papel, eu sei em Cristo Jesus que é meu. Então eu sabia que quem teria que fazer era eu. E meu marido entrou numa tipo de comida diferenciada. Como é diferenciada? É sem óleo, sem gordura. É bem detalhada a comida dele. E meu filho começou a entrar também. E a minha comida é totalmente diferente. A minha comida é aquela charque bem gordinha, né? Aquele tutano, aquele molho. Mas lá não tem tutano. Eu fui comprar. É impressionante, gente. Eu fui comprar um ossinho que eu consegui achar. O osso que a gente acha em qualquer canto aqui, né? Com o tutano dentro, para botar no feijão para fazer. Eu paguei $8 em 2 ossinhos, assim, 2. Um pedacinho de carne não tinha nem carne, só tinha um osso e o tutano. Que daria o quê? 8 vezes 5, R$30, 2 ossinhos. Que aqui você compra por 3, 4, 5 e às vezes você até ganha. E chegou um dia, amadas, que eu passei o dia todinho nessa coisa. Faz isso, faz aquele outro. Meu esposo foi para a academia com meu filho. Quando chegou 9h30, 10 horas da noite, eu tinha que fazer o almoço do outro dia, porque a gente ia para a universidade, depois voltava, tinha que almoçar nas carreiras e voltar de novo. E chegou uma hora que eu desabei. O meu corpo não aguentou. A minha alma, ela gritava. E eu fico tirando onda com o pessoal que eu tive 3 dimensões, né? Alma, corpo e espírito. Porque a minha alma, ela gritava. O meu corpo chorava. De raiva, de coisa assim. E meu espírito botava para rir. E eu olhava no espelho e eu mesmo dizia a mim mesmo, eu não estou acreditando que você está chorando. Eu não estou acreditando que tu está fazendo isso. E meu corpo chorando, desesperada. Mas meu espírito dizia, vai tudo bem. Vai tudo bem. Você tem tudo, não te falta nada. E eu fiquei, amadas, naquela, não digo batalha, mas naquela coisa dentro de mim. Eu disse, calma aí, que eu vou ter que botar minha alma e o meu corpo submissa ao meu espírito. Porque eu tenho saúde completa, eu tenho meus filhos completos, eu tenho meu marido, e eu estou chorando porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo isso. Eu disse a mim mesma, vai ter vergonha, é como se eu estivesse olhando para a pessoa assim, tenha vergonha. Isso eu dizendo a mim mesma, amadas, porque não me faltava nada, quando eu descobri o pai que eu tenho. E às vezes a gente está passando por situações que a gente diz assim, eu não aguento. Essa situação não estou conseguindo suportar. Mas, amadas, quando a gente descobre o pai que nós temos, essas situações não é nada. Porque o diabo, ele não está acima da gente, do lado, atrás, em cima, embaixo. Ele está debaixo dos nossos pés. E quando você começar a entender que naquela cruz, tudo que você está passando foi colocado naquela cruz, o resto não é nada. Geralmente eu dou o meu testemunho, porque a minha família vem de uma família de câncer, hereditariedade mesmo, né? Vem dos meus avós,
vem dos meus tios, meus primos. Eu tenho 3 primos que morreram com metástase. Eu tenho um tio e uma tia que morreu com metástase. Eu tenho uma avó que morreu com metástase. Eu tenho, da parte da minha mãe, 3 tias que morreram com metástase. E meu pai e minha mãe que morreram com metástase. Morreu de câncer. E quando minha mãe faleceu primeiro, e quando meu pai faleceu, o diabo quis dizer, você é a próxima. Né? Meu pai morreu dia 31 de outubro, o meu aniversário é 1 de novembro. E o diabo disse assim a mim, 10 dias depois, já estava marcado, mesmo antes do meu pai falecer, de fazer uma ultrassonografia normal, que geralmente todo ano eu faço. E quando eu fui fazer, nunca tinha aparecido. E quando eu fui fazer, né, na região do peito, a médica começou a fazer e disse assim, rapaz, eu acho que vai precisar fazer punção. E quando eu escutei aquilo ali, eu olhei, ela perguntou, você passou por alguma situação essa semana, alguma coisa? Eu fiz, doutora, semana passada, faz uns 10 dias, meu pai faleceu. Ela, e foi do quê? Eu fiz, morreu de câncer, metástase. Ela abriu um olhão assim, ela disse, como? Você tem mais? Aí eu saí dizendo, meus avós, meus pais, meus tios. E ela ficou meio assim, amados. Ela fez, olha, eu acho que é melhor a gente fazer a punção. E eu peguei aquele resultado e disse, rapaz, deixa eu dizer uma coisa. Quando Jesus morreu naquela cruz ali, ele levou tudo meu. Então, a partir de mim, para minha geração, não vai ter nada. Porque eu tenho um pai que deu seu único filho por amor de mim. Então, amadas, toda vez que eu vou pregar, eu digo, eu vou falar que Deus é poderoso para fazer. E o diabo, ele não tem como me impedir. A única coisa que eu posso morrer de câncer se eu mesma permitir. Por quê? Porque ele já levou. Então, por que eu estou desesperada? Estou não, amadas. Eu estou convicta daquela palavra que o Senhor fez por mim, daquilo que Ele fez por mim. Então, o diabo ele não pode ganhar vantagem em cima disso. E, às vezes, ele quer lançar na minha mente, na minha cabeça, dizendo assim, seus pais morreram. Você pode acontecer a qualquer momento. E eu digo a ele, diabo, eu vou dizer uma coisa a você, você já perdeu. Porque eu sei que eu sou sarada e curada pelo sangue de Jesus. Então, não tem cão dos infernos que vá impedir isso dentro de mim. E quando você tem a convicção daquilo que Deus faz por você, amadas, daquilo que Ele fez por você, não tem nada que o impeça de progredir. Amém? Como é que você está começando o seu dia? O seu mês, né? A sua semana. Porque você pode dizer assim, tem situações que você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu posso não saber, mas tem um que sabe. E a única coisa que ele está esperando, como é que você vai lidar com essa situação. Como é que você vai fazer com essa situação que está te abalando. Em Marcos 9, 23, vamos abrir lá. Aleluia. Temos que começar o nosso dia acreditando que tudo é possível. Você pode dizer assim, mas eu tenho várias situações que estão muito complicadas. Vai depender de como você está fazendo. Como é que você está declarando o seu dia? Essa situação pode estar assim, assim, assim. Mas a palavra me garante que eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. A palavra me garante que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Situações, amadas, não pode ser maior do que a palavra. Situações, ela pode vir, porque a palavra diz, no mundo tereis aflições. Só que ele não para aí e interrompe, não.
Não, você vai ter aflição. Se conforme. É assim mesmo. Situações, tem gente que vai chegar para você e vai dizer, realmente, é assim mesmo. Dá um tapinha no ombro. Ou se não diz assim, não, deite aqui no meu colo, eu vou tentar te consolar. Não, amadas, a palavra não diz isso não. No mundo tereis aflições, mas ela não para por aí. Mas, porém, todavia, tem de bom ânimo, porque eu já venci. Ele já venceu por você. Ele já fez por você. Então, a situação que você está passando, entregue a Ele. O meu jugo é suave e leve. Troca com Ele. Ah, mas eu não sei o que fazer. Entrega a Ele. Ele é seu Pai. Ele só está esperando uma coisa, uma atitude. De quê? De você chegar, Senhor, eu não sei o que fazer. Né? Como diz lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Lá em 2 Crônicas 20:10, 20:12. Toda aquela situação, ele diz assim, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Quando a gente colocar os nossos olhos, tirar da circunstância, tirar daquela situação e colocar os nossos olhos nele, tudo vai se reverter. Tudo vai se mover. Pode ser de repente, mas também pode ser progressivo. Mesmo que for progressivo, permaneça firme. Porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Tribulações podem ser enfrentadas, amadas. Provações podem ser enfrentadas. Aí você vai dizer assim, ah, mas meu marido está assim, meu filho, minha filha, minha situação no trabalho. Ah, eu não estou trabalhando no momento, está difícil a situação. Quando começou essa pandemia, ninguém sabia com o que a gente estava lidando, né? Na realidade. Nem os próprios médicos sabiam com o que eles estavam lidando. Porque no começo eu acredito que morreu muita gente. Primeiro porque os médicos não sabiam com o que estava lidando. E alguns enfermeiros, médicos, tudinho, que chegavam lá, que estavam numa situação meio precária, não chegava nem perto para poder pegar. É como se fosse, deixa, agora não tem mais a gente o que fazer. Porque na realidade a gente não sabe o que fazer. E amados, quando veio aquela situação, nós temos 2 médicos na nossa, pastores auxiliares, né? E até eles ficaram um pouco abalados, porque a pressão era muito grande em cima dos médicos. Que realmente foi uma pressão muito grande. E quando veio aquela situação, amadas, me subiu uma ira dentro de mim. Não contra os médicos nem nada, mas contra a situação que estava ocorrendo. E eu cheguei para o grupo da gente, eu disse assim, deixa eu dizer uma coisa. A gente não sabe o que fazer nessa situação. A gente não sabe como vai acontecer. Mas uma coisa a gente sabe. Que o maior está dentro de nós. E toda a instrução e tudo aquilo que a gente deve fazer, Ele vai nos ensinar. E o que a gente vai fazer? Se submeter. Mergulhar no Espírito. Fazendo como? Orando, adorando, buscando ao Senhor. Porque a gente não sabe o que a gente vai fazer. Mas Ele sabe. E Ele só está esperando o quê? Uma atitude nossa. Porque a situação veio. Como é que a gente vai lidar com aquilo ali? Alguns vão enfraquecer.
Alguns não vão saber o que fazer. Às vezes a gente não sabe nem como tomar atitude. O que a gente faz? Isso não é tempo de decidir. Aqui, ó, Senhor, diante de ti, Ele é seu Pai. E às vezes não precisa muito arrodeio, amados. Basta você se ligar ao Espírito. O que é que eu devo fazer nessa situação? Como eu devo proceder nessa situação? Senhor, o Senhor sabe o meu coração. Porque, amados, Ele é o único que conhece os nossos corações. Muitas vezes a gente não sabe nem como orar, né? Como se diz, mas a partir do momento que você se rende a Ele, seu espírito vai se enchendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu não sei se você já viu aqueles treinadores que fazem, né, halterofilismo, aquelas coisas assim. E enquanto isso que ele está tentando assim, dizer, não, eu não consigo, eu não estou podendo, eu não estou... Aí o seu treinador faz assim, você pode, você consegue, você vai. E cada vez que você escuta isso, mais você vai se levantando, mais você vai criando força, mais você vai se animando. É a mesma coisa com a palavra, amados. Quando nós inclinarmos os nossos ouvidos para a palavra e escutar do Espírito, seu Espírito vai começando a criar força. E ele vai ficar maior dentro de você do que essa situação. E eu acho interessante, a nossa posição é que vai determinar a nossa vitória. Qual é a posição que a gente está? A posição que você está fazendo é que vai determinar a tua vitória. Porque se tivermos abalados, se tivermos enfraquecidos, o diabo só vai querer montar cada vez mais. Cada vez mais. Mas, amadas, você é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. O diabo ele não tem mais força do que o Senhor, não. Humberto diz uma frase que diz assim: Deus tem mais poder para construir do que o diabo para destruir. E a gente tem que fazer o quê? Não dar força ao diabo. Simplesmente ele ser ali, ó. E o Senhor, ele vai te dar força cada vez mais. Aleluia. Em Tiago 1. Aleluia. Dois. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Aí você vai dizer assim: meu Deus, eu tenho que ter alegria na provação. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Aleluia. Em nada deficiente. Ação completa. Qual é a nossa ação? Crer em Deus de todo o seu coração. Ação completa, tomar uma atitude diante do diabo e dizer: acabou. Aí você vai dizer: aqui acaba. Não. Teremos provações, teremos aflições. Mas como é que a gente vai se comportar em meio a isso? Porque senão, cada vez mais o diabo vai tentar te derrotar. Cada vez mais ele vai aqui, ó, nos seus ombros.
Você não pode, você não tem, você não consegue. Essa situação não tem reversão. O que estamos fazendo em meio a situações que determinará a situação de nossa vitória ou nossa derrota? Se estivermos chorando, se estivermos lamentando, se estivermos murmurando, estamos cada vez mais enchendo a bola de Satanás. Mas quando a gente reverte, qual o posicionamento? É isso que eu quero chegar agora, amados, que eu acho tremenda essa passagem. Em Atos 16. Aleluia. A partir do versículo 23. Vamos ler aqui do 19. Paulo e Silas, açoitados e presos, vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, porque era uma mulher que era adivinhadora do futuro, e com isso ela ganhava dinheiro para os seus senhores. E Paulo e Silas fez o quê? Orou, expulsou aquele demônio dela. E os senhores lá não gostaram, mandaram o quê? Prender Paulo e Silas. Mas não só prender, açoitar, né? Chicotada, tudo que vem de ruim dentro de uma prisão mandou fazer com eles. Vendo seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Além de ser açoitado, além de ser chicoteado, ainda prenderam eles, né, com os pés, sem poder, não tinha mais o que fazer. Por volta da meia-noite, eles estavam lá, sem perspectiva de sair. Foram presos, foram açoitados, porque estavam fazendo coisa errada? Não, amados, eles estavam fazendo a coisa certa. Mas eles foram o quê? Presos. Você pode estar preso a uma situação que você não sabe o que vai acontecer. Você pode estar presa, seu filho está com alguma situação. Não estou dizendo presa de cadeia, eu estou dizendo presa em alguma situação que você assim, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não estou conseguindo me libertar disso. Seu filho, seu marido, seja qual for a situação, amadas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Em meio à situação que Paulo e Silas estavam dentro de uma cadeia, o que eles poderiam estar fazendo? Ah, Deus, a gente foi pregar a sua palavra e onde a gente está? Ah, Deus, onde foi colocado? O Senhor nos colocou aqui. Ah, Senhor, a gente não sabe mais o que fazer com essa situação. A gente está preso. E agora, Senhor? A gente foi açoitado. A gente foi humilhado. Poderiam estar fazendo tudo isso. Mas, amados, eles tomaram outra atitude. A atitude que nós devemos fazer em meio à situação, cantando e orando a Deus. Louvores a Deus. Aí você diz assim, não é fácil.
Pode não ser, amados, mas quando você começa, Deus pega junto com você. Em meio à situação, comece a louvar ao Senhor, mesmo que sua alma não queira. Coloque ela no lugar dela e comece a louvar ao Senhor. E o que eu acho mais interessante, no verso 26, eu acho tremendo isso. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eles poderiam dizer assim, aqueles homens estão doidos, porque estão presos, foram açoitados, foram chicoteados, e estão cantando e louvando ao Senhor, orando ao Senhor. Que Deus é esse que fez isso? Não, amados, Deus não tinha. Mas quando eles começaram a orar ao Senhor, adorar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, no 26, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A partir do momento que a situação que você esteja passando, você começar a adorar ao Senhor, você começar a louvar ao Senhor, o de repente de Deus vai vir para a sua vida. De repente o seu marido se converte. De repente o seu porta de emprego se abre para você. O de repente de Deus vai acontecer. Irmãs, não desista, porque Deus é mais poderoso para construir. O de repente de Deus vai vir de uma maneira surpreendente para a sua vida. Tire essas mochilas de peso, a mochila de peso das suas costas. Descanse o seu coração em Deus, porque o diabo pode dizer que você está preso a essas situações. Mas como diz em Atos 26, né? Que através de um terremoto. O terremoto quando vem, você sabe que abala a cidade toda, né? Graças a Deus a gente não passa por isso aqui no Brasil, né? Mas você sabe que em alguns países, quando o terremoto vem para destruir tudo. Mas, amados, aquele terremoto veio para sacudir aquela cadeia e libertar Paulo e Silas. É a mesma coisa com você. A situação pode não estar nada agradável, mas quando você começar a adorar o Senhor, a louvar o Senhor, entregar a Ele toda essa situação, o de repente de Deus vai vir para a sua vida. O de repente de Deus vai acontecer. O terremoto vai abalar, amadas, toda a situação. E a situação vai se reverter para você. O de repente de Deus vai acontecer. Creia, confesse e chame aquilo que você quer para a sua vida. Se Deus fez com Paulo e Silas numa situação, amadas, presos, aconteceu de as portas, só as portas ali, no terremoto se abrir, quanto mais as portas para você. Porque Jesus, tudo que você está passando, Jesus já levou. E eu quero dizer a você que o de repente de Deus vai acontecer na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A qualquer momento, de repente, dos céus vai abrir a sua porta. E vai dizer, vai acontecer. Vai acontecer. Conforme você tem declarado, conforme você tem orado, conforme você tem crido. Amém? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor, vocês ficassem em pé. Glória a Deus.
O de repente de Deus. E essa palavra que veio para mim, para vocês, amadas, que o de repente de Deus vai acontecer. Cadeias vão cair, situações vão ser resolvidas, conforme você tem declarado, orado, chamado. Se você não estava declarando, falando e dizendo ao diabo a situação que você quer que aconteça, você vai fazer agora. Amém? Vocês conhecem aquela música? Aleluia. Glória a Deus.